Said Tenório, apoiador do grupo terrorista Hamas, participou de um debate no Ministério dos Direitos Humanos sobre liberdade religiosa e laicidade. Tenório publicou uma foto do evento nas redes sociais. Na legenda, o ex-assessor que debochou da suspeita de estupro de uma refém do Hamas atacou os evangélicos e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Ana, essa é a notícia. Said Tenório, mais uma vez aí, que apoiou o grupo terrorista Hamas, participou ontem numa mesa redonda sobre direitos humanos e liberdade religiosa. E a gente aqui está resgatando também a foto daquela mulher refém do Hamas, do qual ele debochou, e já comentamos aqui no programa anteriormente. A gente já vai exibir essa foto também aqui na tela. Ana. Paula, que loucura, né? Que loucura uma notícia dessa. O Said Tenório, de novo, né? Mais uma vez, o antissemitismo escancarado, e aí a gente questiona, né? A notinha da Conib outro dia, uma nota muito tímida, por sinal. O STF não tem nada para falar, né? O ministro Fux, que é judeu, não tem nada para falar, porque se o padrão é dar opinião sobre tudo, colocar o dedo em tudo, ter sempre um microfone na frente, dizendo dando a sua opinião sobre tudo no Brasil, agora até fora do Brasil, né? Viajam para Davos, para outros fóruns, para falar sobre políticas públicas, sobre o executivo. Se esse é o padrão, não veremos nenhuma declaração dos Supremos, das vossas excelências do Supremo Tribunal Federal em relação ao antissemitismo. Está aí o vídeo da mulher sequestrada pelo grupo Hamas com as calças sujas de sangue, provavelmente o sangue oriundo de um estupro coletivo, como nós já sabemos agora, já foi confirmado por várias fontes jornalísticas no mundo sobre os vídeos, inclusive divulgados pelo próprio Hamas, de estupros coletivos, depois do assassinato das meninas, das moças, os bebês degolados, e nenhuma palavra do Supremo Tribunal Federal. O que esse homem ainda está fazendo num evento do governo Lula? A dona Janja, que vive falando na defesa das mulheres para cá, na defesa das mulheres para lá. A senhora vai ficar calada, dona Janja? Como primeira-dama, a senhora vai ficar calada diante de um senhor que disse que uma moça estuprada, a calça suja de sangue, era, na verdade, fezes, emoji rindo? A senhora é uma vergonha como primeira-dama se não vier a público e defender as mulheres israelenses. O mundo que fala em tanta defesa das mulheres falhou miseravelmente com as mulheres israelenses até hoje, desde o dia 7 de outubro. A primeira-dama precisa se pronunciar em relação a isso, porque ele fez chacota de uma mulher que foi estuprada. Pois é, Silvia, enquanto a Ana comentava, a gente exibia na tela essas cenas fortíssimas, né? Dessa mulher que foi sequestrada pelo grupo terrorista Hamas, com as calças aí sujas de sangue. Também exibimos uma foto do Said Tenório ao lado de Guilherme Boulos. Silvio. Paula, sabe por que o Said Tenório, aliás, esse é um nome que não é o nome original, porque ele se converteu ao islamismo e passou a adotar esse nome. Sabe por que ele estava numa reunião no Ministério dos Direitos Humanos à vontade? Porque o ministro dos Direitos Humanos não vê problema na presença dele lá. As pessoas que estavam sentadas lá não veem problema em dividir a mesa com um sujeito que fala o que fala. Eu acho que já passou da hora, no Brasil,
Porque o veneno antissemita ele se espalha pelo mundo e desde outubro isso é algo muito mais explícito. Mas no Brasil já passou da hora do antissemitismo ser tratado como caso de polícia e não como caso de hipocrisia, como caso de ideologia de esquerda, como caso de doutrinação. Não, como caso de polícia. Tem uma legislação que trata sobre isso. É o artigo 20, Lei 7.716 de 1989, governo José Sarney. Incentivar, atiçar, encorajar, praticar crime por causa de cor, religião, etnia ou procedência nacional. Isso é crime. Isso tem pena, baixa, claro, porque no Brasil a nossa legislação penal é muito frouxa, mas pena de 1 a 3 anos de reclusão. O senhor José Genuíno pode ser enquadrado, por exemplo, dirigente do PT, liderança de esquerda. O senhor Said Tenório foi assessor da Câmara dos Deputados até surgirem essas informações que ele publica abertamente nas redes sociais. Não sei nem se não voltou ao posto. Ele recebia um salário de R$21 mil para trabalhar como secretário parlamentar. É ligado a um deputado chamado Márcio Gerri, que é nada mais, nada menos do que do grupo político do ministro ainda, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. Ele se deixou fotografar ao lado de Alexandre Padilha, ou melhor, os ministros se deixaram fotografar. Alexandre Padilha, ministro e coordenador político do governo, Silvio Almeida, Guilherme Boulos, entre outros tantos. Esse governo está completamente coalhado e repleto de antissemitas. Não à toa, o presidente da EBC não teria sido demitido por prática de antissemitismo. E não me venha dizer que isso é antisionismo, não é não. Basta recorrer à frase do grande líder José Genuíno, quando ele diz, abre aspas, empresas de judeus. Essa frase, conforme José Roberto Guzzo escreveu na coluna dele do Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, nesta semana, mata a charada, empresas de judeus. Isso não é antisionismo, não é contra o Estado de Israel. Isso é crime de racismo, de preconceito contra judeus. E, infelizmente, cruelmente, isso tem sido tolerado no Brasil. Até quando teremos senhores como esse, Said Tenório, circulando em gabinetes da República? Ou este governo vai assumir que apoia o antissemitismo? E aí, Piotr, Silvio lembrou bem, ex-presidente do PT, José Genuíno, pregou boicote às empresas de judeus, né? Agora nós temos aí mais um apoiador do Hamas, Said Tenório, circulando livremente pelo governo Lula, fazendo aí reuniões com o Ministério... É uma piada, né? Ministério dos Direitos Humanos ainda, né? E o preconceito, o racismo, tudo contra judeus é manifestado sem nenhum pudor, de uma forma livre. Eu vou só retomar uma comparação aqui. Uma parte do mundo completamente desavisada ou com um problema sério de má fé diz que é preciso negociar com o Hamas. O Hamas tem no estatuto dele, você já ouviu isso aqui nesse programa por várias vezes, eu tenho certeza que você já leu isso também, até porque já sabe desse assunto, mas me permitam só, pela lógica de explicar o ponto, retomar esse assunto. O Hamas tem no seu estatuto a aniquilação do Estado de Israel. Como é que você vai negociar com alguém que quer eliminar você? Não existe esse tipo de negociação. Isso vai para o Tribunal de Nuremberg. Foi assim que resolveu-se problemas da Segunda Guerra. Aí você está vendo claramente agora, e eu vou trazer o assunto aqui para dentro da política doméstica, que o governo tem uma posição muito clara, cada vez mais clara, diante do governo de Israel. Ao ter uma dificuldade gigantesca do próprio presidente da República lá atrás, eu estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, lá atrás, de fazer uma condenação severa, dura, inequívoca, inalienável em relação ao ataque de um grupo terrorista armado, um crime de guerra, um crime contra a humanidade naquela invasão do 7 de outubro ao Estado de Israel. Ali é simplesmente forças armadas de terroristas atacando, atacando pessoas, cidadãos desarmados. O nome disso na legislação internacional é inequívoco também. É crime contra a humanidade. Isso é abjeto.
Aí agora a gente vê por declarações de membros importantes do PT, inclusive alguns históricos, que eles reiteram essa tese do posicionamento que eles têm como partido, como força ideológica, como lado e também como governo. Porque o governo brasileiro agora, de novo, está fazendo voz àquela resolução da África do Sul em relação a Israel, condenando Israel. Então, quer dizer, do que nós estamos falando? Quando se falava lá atrás em relação às posições internacionais do Brasil e da diplomacia brasileira, isso daí vai contra qualquer lógica da história da diplomacia brasileira. Mas pior do que isso, nós não estamos falando só de diplomacia, nós estamos falando de posicionamento humanista, humanitário no caso do Brasil. E é uma tragédia o que vem, não só do PT, como do governo Lula em relação a isso. É uma incompetência institucional. Se não fosse, aliás, seria incompetência institucional se não fosse posicionamento próprio, ideológico em relação a esse caso. Eles ignoram. Ana fez menção à questão das mulheres, dos bebês. Bom, nós sabemos todos disso, vimos essas imagens, não vou reiterar aqui cada momento trágico daquilo, porque foi um ataque contra a humanidade, mas ignorar tudo aquilo e trazer para uma discussão meramente política, não. Isso é má fé. Já deixou de ser erro conceitual institucional de governo. Augusto, só para acrescentar, o Silvio trouxe um pouco da biografia do Said Tenório. Ele se converteu ao islamismo lá em 2007. O nome dele ele chamava José Marcos e agora então passou a se chamar Said Tenório. Ele também é colunista do site Brasil 247 e já assinou artigos com o seguinte título: Os laços do sionismo com o nazismo e terrorismo de Israel contra ONGs de direitos humanos. Está acusando o sionista de nazista. Isso. Bom, no mundo pelo avesso, em que o Brasil vai se tornando, esse comentário já não me choca. Mas identifica um canalha. Canalha. Né? Ele usa esse nome, então é codinome. Codinome vulgo, não vulga, como diz o Alexandre de Moraes. Bom, é o seguinte, vejam, de novo, eu refaço a sugestão, repito. Vejam o documentário da Netflix, Vozes da Segunda Guerra Mundial, que ali o assunto é encerrado. Vejam o que fizeram os nazistas com os judeus. Eles disseram que os judeus eram uma sub-raça responsável por todos os problemas da humanidade e começou assim a história que acabou com um massacre no gueto de Varsóvia. Na Polônia, os nazistas que ocuparam a Polônia sugeriram que ninguém fizesse compras em lojas de judeus. Foi exatamente a frase dita pelo Genuíno. Eles disseram, não comprem. Começou como sugestão, aí eles confinaram os judeus num território minúsculo. Então eles deixaram ali sem comida, amontoados, numa vida terrível. Eles morreram de fome durante um tempo, até que houve um ataque para liquidar, e o que restou do povo que estava aí, da multidão que estava no gueto de Varsóvia, foi enviado para um campo de concentração e ali se consumou o genocídio real. Não esses genocídios idiotas que eles vivem atribuindo aí a qualquer adversário político porque não conhece a história ou porque se conhecem e estão interessados em deturpá-la. Então o que o Genuíno está dizendo ele está repetindo o script do nazismo. Depois dessa história de não comprem lojas de judeus, não ajudem os judeus, e depois do confinamento de centenas de milhares de judeus na capital da Polônia, depois viria a Noite dos Cristais, em que as lojas dos judeus na Alemanha, na Polônia, amanheceram com pichações e vidros quebrados. As vitrines destruíram tudo
E ali começou o que acabaria com a morte de milhões de judeus. O Genuíno diz isso para ser simpático a pessoas que são admiradoras de uma organização terrorista que, em primeiro plano, pensa na destruição dos judeus e, na sequência, no fim de todos os cristãos ou de todos os que professam religiões que não sejam a deles. Terroristas que fazem uma interpretação enlouquecida, né, dos textos religiosos deles para assassinar. Portanto, o Genuíno, o que não é novidade, porque ele foi brincar de guerrilheiro no Araguaia, é cúmplice de assassinos. Para a gente fechar aqui a rodada, a Ana levantou a mão. Só para pegar esse gancho Claro. do Augusto sobre a Polônia, os poloneses eles são famosos, né, por terem ajudado, escondido judeus durante a Segunda Guerra. Foi da Polônia que saiu talvez um dos melhores papas da Igreja Católica, João Paulo II, que mostrou que os cristãos precisam se preocupar com os judeus, apesar de estarmos falando de um antissemitismo bárbaro e covarde deste senhor, deste Said Tenório e de outros membros do governo Lula. O governo Lula parece, né, que é complacente com este antissemitismo. Esse é um problema dos cristãos também, Paula, porque se pegarmos exatamente os documentos do Hamas, como o Piotr mencionou, não tem só perseguição a judeus ali, não. Os cristãos estão ali também. Naquele documento, nós somos os próximos da lista. Então, o silêncio de cristãos em relação a essa perseguição contra judeus é um silêncio igualmente covarde. Covarde. A Arquidiocese de São Paulo protegeu agora uma investigação importantíssima sobre pedofilia com um padre e vai continuar em silêncio também em relação a esse antissemitismo, a essa perseguição contra judeus. Acordem, cristãos. Acordem, o problema dessa perseguição aos judeus não é um problema só dos judeus, não. É um problema de todos nós, evangélicos, católicos, protestantes. Todos nós estamos na lista do Hamas. Acordem, cobrem da arquidiocese de vocês, dos bispos, dos padres. Essa espiral de silêncio não pode ser aceita por quem fala que é cristão de verdade.